Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje, inspirada no Mês das Mães e também num filme que eu vi recentemente, eu resolvi falar sobre os direitos que envolvem a maternidade. Se liga aí! Olá, sejam bem-vindos ao canal da Trabalhista. O meu nome é Aglaia Dutra e hoje eu vou falar sobre os direitos que envolvem a maternidade. Eu me inspirei no filme da Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. Vocês já devem ter visto esse filme, ele foi gravado nos anos 2000, então já tem um tempinho. Ela é uma mulher multitarefas, né? Tem 3 filhos, mãe solo e dá conta de tudo. É um filme baseado numa história real e está disponível na Netflix. É bem interessante, ele é bem inspirador para nós mulheres. E a maioria de nós se identifica com ela porque ela exerce múltiplos papéis, né? Mãe solo, mãe de 3 filhos, trabalha num escritório de advocacia, tem uma demanda de trabalho bastante grande, tem que dar conta das tarefas da casa e de tudo que envolve ali o ambiente familiar. E no fim das contas ela consegue dar conta de tudo. Blood samples in real estate files. Would you mind if I investigate this a little further? E as mães que estão vivenciando isso, principalmente agora na pandemia, que tem que trabalhar em home office, cuidar dos filhos, dar conta das tarefas da casa, ajudar nas tarefas escolares, enfim, são várias coisas que a gente tem que dar conta, em muitos casos sozinhas. Então vale a pena assistir quando vocês tiverem um tempinho, ele está disponível na Netflix. Antes de falar sobre o assunto propriamente dito, eu tenho que falar que os direitos que envolvem a licença maternidade foram criados pensando não somente na mãe, mas pensando em toda a rede de cuidados que envolve a gravidez e principalmente na criança. Tanto é verdade que a CLT tem um capítulo voltado à proteção da maternidade. E dentre vários alertas que existem nesse capítulo... E dentro desse capítulo voltado à proteção da maternidade, quero destacar 3 pontos. O primeiro é que a gravidez não constitui motivo para rescisão de contrato. O segundo é que a gravidez e o casamento, só abrindo um parêntese aqui, ter essa observação sobre casamento na CLT, que passou por uma reforma em 2017, é um absurdo, né? Os caras fizeram uma reforma e não se deram ao trabalho de revisar esses termos. Enfim. Então, haver restrições quanto à gravidez e casamento também não pode ser motivo para impedir a mulher de ingressar no mercado de trabalho ou de restringir direitos à mulher por conta disso, por conta de casamento e gravidez. E o terceiro é que constitui crime a prática discriminatória, o fato de solicitar exames de gravidez ou induzir a mulher à esterilização. Dito isso, vamos adentrar ao assunto da licença maternidade, então. A quem se aplica a licença maternidade? Ao contrário do que algumas pessoas possam imaginar, ou até achar que é estranha essa pergunta, né? O fato é que a licença maternidade não se aplica somente à gestante ou lactante. A licença maternidade é um benefício previdenciário. Ele é um afastamento remunerado pago ao trabalhador ou trabalhadora que necessita se afastar do trabalho em decorrência do nascimento ou adoção de um filho. Eu vou explicar mais pra frente o motivo de eu ter falado trabalhador e trabalhadoras, tá bem? Mas antes eu quero esclarecer que empregadas domésticas têm direito à licença maternidade, outras trabalhadoras ou trabalhadores que não sejam seletistas, que não tenham emprego de carteira assinada, também têm direito. Com exceção das empregadas seletistas, ou seja, empregadas que têm carteira assinada, as outras trabalhadoras precisam comprovar a sua condição de seguradas perante o INSS. Elas têm que contribuir, tem um período em que elas precisam ter contribuído para a Previdência Social, para aí então elas serem consideradas seguradas pela autarquia federal, que no caso é o INSS. No caso das seletistas, no caso as empregadas que têm carteira assinada, basta informar o empregador ou o nascimento da criança ou o atestado médico informando que ela vai sair de licença maternidade. Ela pode sair 28 dias antes do parto. Basta apresentar o atestado médico para a empresa. No caso das outras empregadoras, elas precisam fazer o requerimento junto ao INSS. Elas fazem no portal do Meu INSS ou pelo telefone 135. O prazo da licença maternidade é de 120 dias em 4 casos. No caso de parto, adoção,
no caso de morte da genitora e no caso de natimorto. Natimorto é quando o bebê nasce morto. E de 14 dias nos casos de aborto não criminoso. No caso de morte da genitora, quem vai gozar desse benefício de licença maternidade é a pessoa responsável pela criança, normalmente o pai. Mas quem detiver a guarda da criança é que vai usufruir do período restante dessa licença maternidade. E no caso de adoção, se ambos forem segurados, aí tem que escolher qual dos dois vai usufruir dessa licença. E aqui pouco importa se a adoção é hétero ou homoafetiva, tá? No caso de ser empresa que aderiu ao programa de empresa cidadã, ela tem uma prorrogação do auxílio maternidade. A licença se estende em mais 60 dias e perfaz um total de 180. Bom, né? Durante a gestação, a mulher tem alguns direitos, como a transferência de função, caso a função que ela exerça seja prejudicial a ela ou ao bebê, dispensa pelo tempo necessário para realizar no mínimo 6 consultas e exames durante o período da gestação e não trabalhar em locais insalubres. A proibição de trabalhar em local insalubre veio em 2019, em junho de 2019, com uma decisão do STF que declarou inconstitucional trecho lá do artigo da CLT que autorizava que mulheres gestantes poderiam trabalhar em locais insalubres. Só que aí uma ação no STF discutiu esse trecho e em junho de 2019 o STF declarou inconstitucional essa possibilidade. Então não é permitido o trabalho de gestantes em locais insalubres, seja o nível que for, ok? Após o retorno da mulher ao trabalho, ela tem direito a 2 pausas de 30 minutos cada uma para amamentar. E isso também vale para adotantes. E a não concessão dessas folgas pode gerar condenação ao pagamento de horas extras. Outro ponto que é importante lembrar é a estabilidade que a gestante possui, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, nesse período, ela não pode ser despedida. E o período de aviso prévio também entra nesse cômputo, não importa se é indenizado ou trabalhado, tá? E importantíssimo, a estabilidade da gestante não pode ser objeto de renúncia, ela não pode renunciar o direito à estabilidade provisória no emprego, porque é uma norma criada para o benefício não só dela, mas da criança, e é para garantia da subsistência dela e do bebê, então ela não pode abrir mão disso. Se houver algum acordo individual entre patrão e empregado dizendo que a gestante abre mão do período de estabilidade provisória, ela é nula de pleno direito, nem adianta discutir. O pré-requisito para receber o salário maternidade ou ter a licença maternidade é ser segurado do INSS. Precisa contribuir para a Previdência Social para ter esse direito. O valor vai ser pago da seguinte forma: se for seletista, vai ser a média dos últimos 6 salários integrais. Se for remunerado à base de comissões ou tiver valor variável, também vai ser essa média, mais os direitos e garantias que o trabalhador tiver. Os direitos que a trabalhadora ou o trabalhador já tiver adquirido não podem ser suprimidos durante a licença maternidade. Para os outros trabalhadores, será a média das últimas 12 contribuições, mas nunca será inferior a um salário mínimo. Então, tem algo que tu queira saber além do que foi dito aqui no vídeo? Tu já sabia quais eram os direitos que envolviam uma gestação ou os direitos da maternidade? Me conta aí nos comentários. Me conta também se tu já assistiu esse filme da Erin Brockovich. Se tu ainda não é inscrito ou inscrita, te inscreva aí no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e deixa o like aí no vídeo. Até a próxima, tchau, tchau!